Então, quem quiser participar depois, aí a gente vai conversando, você vai vendo o que que tem pela frente, pelos capítulos na frente. E aí, essa semana, né, do dia 8 até o dia 14, a gente viu o primeiro propósito que o autor fala da nossa vida, que é um propósito comum, que é o básico. A gente foi feito para planejar, para agradar a Deus, né? Imagina você cria um negócio, pensando, não, vou criar um negócio aqui. Imagina se você fosse o criador. Vou criar um negócio aqui porque eu tô a fim de arrumar uma pedra no meu sapato. Hum. Não, né? A gente cria porque a gente quer uma satisfação, uma realização, né? A gente quer ver você como terapeuta, você está criando, você está trabalhando na sua terapia para ver o brilho nos olhos da outra pessoa, né? Sim. Afinal de contas, é isso aí. E aí, o dia 8 ele fala assim, planejado para agradar a Deus, né? E a frase, a gente vai pular para a frase do final, depois eu vejo o que eu grifei. Diz o seguinte, fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar. O Senhor está contente com o seu povo. Pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Eu pensei muito lendo esse capítulo, né? Que é assim, a gente tem aquela coisa de que tudo que a gente faz na vida, tudo é agradando a ele, né? Mas eu tenho visto assim que ultimamente o que eu faço mais é ser grata. De manhã, quantas vezes, Lid, eu era assim, sabe? Eu não gostava dessa segunda-feira. Não sei por quê. Isso desde que criança. Porém, hoje eu não reclamo mais, certo? Então, eu pensei assim, será que eu agradava a Deus quando eu reclamava dessa segunda-feira, né? Hoje, hoje não mais. Então, quando eu levanto, eu já acordo sendo grata, agradecendo por mais um dia, por eu ter aberto os olhos, por estar contemplando, né, mais um dia, né? Então, eu vejo assim que nessas pequenas coisas de gratidão, de você fazer o seu melhor, a gente agrada a Deus, né? Tem, tem um livro que eu gosto muito do conceito. Para falar a verdade, eu ainda não o li todo, que é o Praticando. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo. Acho que é Praticando a Presença de Deus. Que ele, Irmão Lawrence, é o nome do autor. Ele fala que dá para sentir, ele consegue, ele se propõe a estar na presença de Deus e a sentir a presença dele, inclusive quando ele está lavando louça. Então, em todo e qualquer tempo, é o momento de você entender que, independente do que a gente está fazendo, e é independente mesmo. Deus, ele é onipresente e ele fica feliz de ver o povo dele, né? De contemplar o seu povo. Hoje eu estava vindo viajar, estava viajando, inclusive eu entrei atrasado um pouquinho por causa disso. Eu cheguei aqui em cima da hora. E os meus filhos dormiram no carro. E eles estavam dormindo, eu estava olhando para eles dormirem. Que é a coisa que acho que pai e mãe mais gostam de fazer, é ver filho dormir. E eu já falei, acho que eu cheguei a falar na outra reunião, né? Que quando eles nasceram, os dois, a gente ficava de olho, estava fazendo xixi, estava fazendo cocô, e olhava o cocôzinho. É muito engraçado. Que celular de pai e mãe, quando é celular de pai e mãe de primeira viagem, o que você mais vê é selfie de cocô. Um monte de foto de cocô para mostrar pro pediatra. Olha, tá tudo certo, é assim mesmo. Mas a gente ficava feliz de ver que eles estavam bem, estavam fazendo um cocôzinho direitinho, entendeu? Estavam dormindo direitinho. Teve uma fase
do Davi ou da Sara, não lembro. Que eles ficaram mais de 3 dias sem fazer nada, bebezinho. Só que isso é normal para bebê pequenininho, que ainda está aprendendo a. O corpo ainda está se acostumando fora da barriga. Você está ouvindo esse barulho de, de movimento de carro? Não, tá bem alto aqui. Esse movimento fora da barriga, né? Da criança se acostumar a comer e o intestino entender, não, eu tenho que funcionar agora, demora um tempinho. Então a gente ficava preocupado quando ficava muito tempo sem fazer cocô. E, nossa, cadê o cocô? Tem que sair, né? Entrou, tem que sair. E eu, assim, são coisas assim que a gente se satisfaz de ver que tá funcionando, sabe? E aí você tem sobrinhos aí também, você deve ter acompanhado esse movimento muito de perto. Então a gente fica feliz quando as coisas estão funcionando como elas têm que funcionar. E eu sinto que Deus, ele também é desse jeito. O passarinho tá cantando, o cachorro tá latindo, o gato tá miando, tá tudo certo, entendeu? Você tá se divertindo com o que Deus fez para você, tá sendo grato, tá tudo certo. É isso que ele quer da gente. Eu acho que realmente a gratidão é um negócio muito importante. 9. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Essa é a bênção, esse Números, capítulo 6, versículo 25. Bênção araônica. Que o Senhor sorria para você. É tão bonito. Sorri para teu servo e ensina-lhe o modo correto de viver. Salmos 119, versículo 135. Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Tema para reflexão: Deus sorri quando confio nele. Você assistiu The Chosen? Eu não consegui assistir inteira. Acho que assisti só 3 capítulos. É... Depois, filha, tá bom? É... Tem uma passagem, sim. Nenhuma história vai seguir, nenhum relato bíblico feito em filme, em série, vai seguir direitinho o que está escrito na Bíblia. Não tem como, porque o filme, ele precisa, as coisas de audiovisual, elas precisam de uma apelação diferente para prender a atenção das pessoas. Então, não tem como, tá? Os cristãos fervorosos, ortodoxos vão reclamar e não tem jeito, não dá. E aí, mas ele fez uma interpretação muito legal da vida de Pedro. E realmente a Bíblia deixa umas lacunas assim bem punks em relação a Pedro, em relação ao fato de que Pedro era casado e ele viajava, né? E aí mostra assim esse dilema do Pedro realmente, né? Dele viajando, deixando a mulher dele e acompanhando Jesus e aquilo trazendo algumas dificuldades no dia a dia dele. E vou dar spoiler, posso? Pode. Nossa, eu chorei muito vendo isso. Tem um determinado momento que a mulher de Pedro, ela engravida e perde. Eu tô olhando assim porque a gente chegou agora e as crianças estão explorando a casa, entendeu? Ela engravida e perde a criança. E o marido dela não tá por perto. E aí ela ficou muito triste, ela perdeu a fé dela, que ela perdeu aquela criança. E ela chorou muito, ela ficou muito mal e eles entraram em crise no casamento. Por quê? Porque ela demorou muito a falar para ele o que estava acontecendo. Ela ficou mal e demorou muito a falar para ele. Aí ela foi procurar é Rabino? Não lembro qual que é o nome. Mas a pessoa é como se fosse o pastor, né? Da igreja daquela época. Mas não é pastor e não era igreja. E aí ele fala assim, aí ela vai, conversa com ele, passa por um procedimento para se sentir ali purificada, né? De acordo com o que eles fazem lá, ela entrou na água, era como se fosse um batismo que ela fez. E, enfim, em um determinado momento ele voltou para casa depois de
5 meses fora, 3 meses fora. E encontrou uma mulher mirrada, quietinha no canto dela, sem querer conversa. E ele sem entender nada. E aí, conversa vai, conversa vem, ela acaba contando para ele. E aí ele fica muito triste com Jesus. Porque, por que que Jesus permitiu, né? Ele estava ali servindo Deus de perto. E Jesus permitiu que aquela criança viesse a óbito. E ele ficou muito magoado, porque na sequência da história aconteceu o Sermão da Montanha, né? E aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes. E ele foi acompanhando tudo aquilo com muita tristeza, muita mágoa, muita frustração no coração dele. Porque ele via que Jesus era capaz de fazer, mas não fez por ele. E aí ele acontece o sermão, e aí eles estão voltando pelo mar lá, pelo Mar da Galileia, se eu não me engano, que ele pega lá a tempestade, e Tiago, João, no barquinho, eu tô lembrando da música, no Mar da Galileia, foi no Mar da Galileia que isso aconteceu. E aí eles vão na frente, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, foram na frente. E aí depois Jesus veio por cima das águas. Só que assim, o jeito que é contado é diferente, sabe? E aí você vai carregando aquela mágoa no coração junto com Pedro. E aí chega uma hora que Jesus está do lado de fora assim, eles têm uma DR, e ele começa meio que um xingar o outro ali, brigar, né? E aí ele fala assim: Ah, se é você mesmo, eu quero ir aí. Aí ele pode vir. E aí ele foi andando sobre as águas, chegou até Jesus, só que aí a fé dele esmoreceu, e assim, a sensação que dá que a fé dele esmoreceu não foi necessariamente por causa dos ventos, foi uma analogia, né? Não foi por causa dos ventos, foi por causa de toda a situação que ele viveu. E aí ele vai, ele afunda de uma vez, e Jesus pega ele pela mão e puxa ele, aí ele vai, abraça de Jesus, me salva. Mas enfim, por que que eu trouxe essa passagem aqui? É uma passagem pesada, profunda, de uma pessoa que realmente quer ter um relacionamento com Deus, passando por uma crise no relacionamento com o casamento, no relacionamento com Deus. E naquele momento ele fala: Jesus, me salva. Ah, dá até vontade de chorar. Aí ele fica abraçado com Jesus sobre as águas. Aí eu trouxe essa passagem de The Chosen, por causa dessa frase aqui, que fala que Deus sorri quando eu confio nele, né? Então, ali naquele momento, Pedro resolveu dar aquele crédito de confiança e deu esse crédito de confiança num momento realmente em que a fé dele estava sendo colocada à prova, e com certeza eu creio assim que serve, apesar de ser bem pesado essa passagem, mas serve tranquilamente como exemplo desse confiar que faz Deus sorrir, sabe? Mesmo com o vento, mesmo as coisas não acontecendo como a gente quer, deu certo, sabe? Deu certo, ele confiou mais uma vez. E ele não deixou de confiar porque ele pensou que Jesus era menos Deus. Muito pelo contrário, ele sabia do que ele era capaz. Ele sabia do que era capaz e ainda assim ele não fez. E aí ele ficou bem magoado. Mas mesmo assim ele ficou ali. Eu achei essa passagem linda. E aí a pergunta, considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? A gente tem essas questões, né, no nosso dia a dia. É muito lindo a gente falar que Deus, ele provê, que a gente está com a vida nas mãos de Deus, que a gente confia. Mas a gente é ser humano, né? O vento passa e às vezes a gente se vê tendo que colocar nossa fé à prova por causa dos ventos, né? E aí é isso. Fala comigo, Rosana, não me deixa falando sozinha, não. Oi, Cris, sua linda, seja muito bem-vinda. Abre o áudio, abre a câmera para a gente conversar. Oi, amore, seja muito bem-vinda. Tá fechado, a gente não tá te ouvindo. Pronto.
Boa tarde, quer dizer, boa noite, né? Praticamente, boa noite. Verdade. Eu estou aqui no hospital esperando minha amiga voltar da cirurgia. Aí estou aqui aguardando. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, que bom. Fico feliz que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Você quer falar alguma coisa relativa a isso, Rosano? A gente pode passar para o capítulo 10. Não, não quero falar nada. Vamos pro próximo. Vamos para o próximo. Só um segundinho. Pronto. A essência da adoração. Entregue-se completamente a Deus. Esse é o 10, né? Ele me chama bastante atenção quando ele fala da gente adorar, porque nós nascemos para adorar. E a primeira coisa que eu entendi por adoração, quando eu ouvi falar de adorar, é antes de qualquer conhecimento bíblico ou teológico, foi de realmente contemplar a beleza das coisas como elas são, sabe? Contemplar as coisas como elas são. Olha que interessante. A constelação familiar fala pra gente que a gente precisa aceitar as coisas como elas são. Tem a última geração da constelação, que não é que eu trabalho, bate muito nessa tecla, que são 4 leis, na verdade. E a quarta, nós temos a lei da hierarquia, do dar e do receber, do pertencimento e da rendição. O que que é essa lei da rendição? É aceitar tudo e todos como eles são. Então, assim, a sua situação, ela tá desse jeito, aceita. É desse jeito que ela tá, entendeu? Como Pedro, naquele momento lá no The Chosen, né, que fala do aceitar as coisas como Pedro perdeu o bebê, viu um monte de milagre acontecendo, Jesus não foi ajudar, é a situação. Essa é a situação como ela se mostra. Deus, muito obrigada por ela estar do jeito que ela está. Muito obrigada pelas coisas como elas estão. Como é que eu vou dizer isso? Não é exatamente agradecer por isso, mas é ainda assim. Eu vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. Quando eu perdi meu primeiro bebê, eu me lembro que eu falava assim muito, porque eu tinha bastante contato com as pessoas na igreja e nem todo mundo tinha muita delicadeza para falar, né? Quando a gente está passando pelo luto, Rosana, especialista na área, vai entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Quando a gente está passando pelo luto, nem todo mundo tem a sensibilidade necessária para lidar com essas coisas. E aí as pessoas falavam, não, mas será que você não fez alguma coisa que não devia? É, você não comeu o que não devia, você foi no médico errado, demorou de tempo demais, ou tempo de menos para ir no médico, enfim. E foi falta de fé. E aí eu lembro que eu falava, inclusive eu postei isso no Orkut na época. Eu falei, eu vou ficar calada para não blasfemar. Eu falava assim, só isso. Mas eu me prendi muito, e eu tenho certeza que teve bastante força de oração nessa época, que eu fiquei muito melhor do que muita gente que passa pela situação ficaria. E aí eu lembro, né? E isso é uma prática que eu faço até hoje, que é a situação tá ruim, eu respiro fundo, eu sinto o vento, Cabo Frio é ótimo para isso. Tô em Cabo Frio hoje, gente. Eu sinto o vento na minha pele, eu respiro o fundo e penso, nossa, ainda bem que existe oxigênio para respirar. Ainda bem que dá para renovar a minha respiração, apesar de todos os pesares. Ainda bem que tem comida, ainda bem que tem teto, ainda bem que tem TV, ainda bem que os meus filhos estão com saúde. Saindo do clichê da gratidão, né? Saindo do clichê do vamos adorar a Deus. Mas isso não deixa de ser uma adoração, porque você está olhando para os presentes que Ele está te dando naquele momento, apesar de toda a tristeza. Tem um filme que fala. Gente, eu vou puxando um assunto atrás do outro.
Então falem, não me deixem falar sozinha. E me atravessem, por favor. Tem um filme que é muito legal, que traz muito essa questão, que chama Beleza Oculta. Vocês assistiram esse filme? É um filme pesado, Rosana. Ele fala sobre luto, você tem que assistir. Não, na realidade é a Ângela. Desculpa. Imagina. Você tem que assistir esse filme, Rosana, porque ele fala sobre luto, e eu acho que ele vai agregar muito ao seu atendimento e à sua postagem em rede social. E aí, uma fala do amor, da morte e do tempo. São 3 personagens. E aí, um deles, eu não lembro se é a morte que fala, é a morte, que fala, ó, presta atenção, que existe uma beleza oculta, sabe? Por trás de tudo existe uma beleza oculta. É muito lindo esse filme, é muito lindo. E justamente a morte falando para aquela situação, para alguém que ia lidar com a morte, que estava ali lidando com a morte, sabe? É muito interessante mesmo, assim. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Existe uma beleza oculta por trás. Em Axis, a gente fala assim, o que que existe de certo nessa situação? Porque quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente olha muito para o lado negativo, né? E no Axis, ele faz a gente melhorar a nossa vibração com perguntas. Então, o que de certo tem nessa situação que eu estou vivendo agora, né? E eu acho que essa pergunta é uma pergunta-chave para ensinar a gente a adorar, independente daquela situação que a gente esteja vivendo. A bateria está acabando? Como assim? Meu Deus, não faz comigo não. Pronto, voltou. Será que tá confiável? Acho que tá, né? Porque não fez mais nada. Ó, eu bati o olho no negócio aqui. Tá, o ato de render-se é conhecido como muitas formas. Consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si, submeter-se ao Espírito. O importante é que você faça, não o nome que damos a esse ato. Então, assim, para vocês verem, né, assim, não importa o nome. A gente está aqui com um livro cristão falando sobre espiritualidade, mas não necessariamente é isso, sabe? Então, no Axis a gente fala o que está certo nessa situação. O ato de você estar grato pela vida, você está se rendendo, você contemplar uma coisa bela que Deus fez, né? E Deus deixou tanta coisa bonita para a gente ver. Também é um ato de adoração. Se você contempla aquilo, você fica grato, pensando, cara, Deus fez isso e deixou isso aqui para eu olhar. Eu falo que, assim, uma das coisas que me faz ser muito grata e que me faz adorar a Deus são os temperos. Cebola, cebolinha, alho, orégano. Cara, como é que pode um negócio ser tão cheiroso? Você coloca orégano em cima de um tomate e coloca no forno, o cheiro vai do outro lado da rua. É maravilhoso. É maravilhoso. E aí aqui fala assim, ó, 3 barreiras impedem a nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos o quanto Deus nos ama quando queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição, que é aquela questão, né, do aceitar a situação como ela se apresenta, né? Eu escrevi aqui, solta o controle. Mulher, então, assim, a gente é muito boa na adoração. Normalmente Deus conta os segredos dele para as mulheres. Eu lembro que teve uma fase na minha faculdade de teologia que eu simplesmente abandonei, larguei mão, falei assim, não, não quero mais. Mulher não tem lugar no reino de Deus. Eu comecei a ver coisas, eu falei, não, não, não quero mais. E aí eu joguei, soltei, falei, que se dane, parei. Aí eu voltei, né? E depois eu voltei, mentira. Eu comecei a catar minhas coisinhas de volta, falei, não, vou voltar porque não tem jeito, não tem lugar melhor, vou ficar por aqui mesmo. E aí tem um trabalho que a gente faz de apresentação, a cada 2 meses a gente faz uma apresentação. E aí o tema, quando eu voltei, era
o relacionamento de Jesus Cristo com as mulheres através da Bíblia. E aí eu fiquei muito feliz de ver, assim, que ao contrário do que a gente vê no mundo, de uma forma geral, Jesus, ele tinha um relacionamento próximo e carinhoso com as mulheres. E ele sabia que porque a gente era mais sensível, a gente entenderia as coisas do reino primeiro que os homens. E aí, então os segredos, por exemplo, quando o corpo sumiu, né, foi uma mulher que compreendeu o recado. Os homens ficaram pensando, caraca, cadê? E aí? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Roubaram o corpo. E não, ele se revelou para mulheres, porque ele entendeu que as mulheres entenderiam por conta da sua sensibilidade ao espiritual e ao emocional o que estava acontecendo. A sua abertura também para entender de milagres, né? E aí a pergunta que fica: qual área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Vou dar um pitaco, porque assim, de vez em quando eu tiro da mão de Deus mesmo, na maior, assim, né? Que é o profissional e o financeiro. Tiro mesmo. Não, na verdade, eu de vez em quando eu olho e falo assim, me dá minha 5 áreas da vida aqui que eu cuido melhor que você. Aí eu acabo me ferrando. Não, toma, pode ficar. Você cuida melhor, faz aí o que você tem que fazer, tá tudo certo. E aí, meninas? Comentários temos? Eu acho que a área mais difícil para eu me render mesmo é essa do financeiro. É o medo que bate, a insegurança que bate, e fica difícil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo também que é a área que me faz aprofundar mais também nessa confiança e nessa entrega. Ainda é o meu passo vacilante, mas é o que eu mais observo nisso, né? Eu, ao longo do período, eu fui aprendendo. Eu acho que da pandemia para cá, a minha vida foi mudando tanto que ele foi me conduzindo para esse lugar de adoração de uma forma tão sutil e tão diferente, sabe? É uma adoração que é direto e é na contemplação. Acho que a meditação me colocou nesse lugar. E porque antes eu só conhecia a adoração religiosa, né? E a adoração religiosa ela é diferente. Você está ali ou no louvor, ou, por exemplo, nos católicos, a adoração ao Santíssimo. Eu fazia isso em retiro, então não era diariamente. Então, assim, naquele período, quando eu comecei a meditar e comecei a entender uma conexão muito grande com Deus, e a todo momento, que eu já fazia isso intuitivamente, de sempre agradecer, mas aí na meditação eu comecei a ouvir mais, a sentir mais, a estar mais presente. E essa presença é constante, então é uma adoração mesmo, sabe? Foi quando, de fato, pode ter sido clichê, mas acho que foi quando fez o boom da gratidão, né? E nesse boom da gratidão eu entrei com, na época, eu falo que foi muito intuitivo, porque eu falo que foi Deus guiando, sabe? Porque a gente estava todo mundo em pandemia, todo mundo trancafiado dentro de casa, e foi justamente quando eu aprendi a meditar, foi quando eu criei meu caderninho da gratidão. Então, assim, inicialmente era um treino aquele caderno da gratidão. Eu lembro como era difícil eu escrever 5 linhas agradecendo nas coisas mais simples, porque é essa que a gente tem que buscar, essa simplicidade, sabe? E eu lembro eu falei, gente, mas eu vou agradecer por quê? Eu falei, meu Deus, como assim eu vou agradecer por quê? E eu comecei a escrever, e depois aquilo virou tão natural que eu chega a ser... Ligando, peraí, só um minutinho, desculpa. Imagina. E aí, Rô? Então, Lídia, como ela estava dizendo, né? Infelizmente, o financeiro também é uma área aqui, certo? Assim, tenho aquela insegurança da falta, de uma coisa que a gente tem que acertar e tal, tal. Porém, não me afeta muito, certo? Mas eu acho que aqui também seria um caso de eu me empenhar mais nessa. Sou grata ao que a gente tem, muito grata. Quantas conquistas a gente já teve junto, né? O Wendel e eu. Porém, me dá um certo receio, assim, né? Aquele medinho. Se faltar aqui, não puder acertar ali.
como é que fica, sabe? Esse medinho, ele é muito justificável, porque a gente viveu época, a gente, eu digo assim, sistemicamente falando, nossos pais, os nossos avós, talvez não você, mas ainda que você não tenha vivido, essa informação ela vem pelo sistema. E cara, meu pai, eu tenho o privilégio de ter um pai bem idoso. Então, assim, ele é filho da Segunda Guerra Mundial. Eu já falei isso para vocês. Então, ele passou fome, ele foi trabalhar muito cedo para poder trazer as coisas para a vida dele que ele queria. E, e essa informação ela vem sistemicamente. Tanto que, assim, aí que eu fui perceber que eu tenho muito essa sensação do apocalipse mesmo, sabe? E hoje eu entendo que vem deles. Tipo, mas se estourar uma guerra, como é que vai ser a comida, como é que vai ser a bebida, como é que vai ser o teto? E é muito importante trazer essa consciência de que é uma informação sistêmica. Isso não é falta de fé, é uma informação que vem, não, vem dos meus avós, tataravós, pai, mãe. Deixa eles com o que é deles, seja grata e fica com o que é seu. Não, eu tenho fé em relação a isso. Eu sei que Deus, ele vai me prover, ele me proveu até hoje. E tá tudo certo. É isso. Entendeu? É muito interessante a gente ter esse viés terapêutico porque a gente consegue compreender quando é nosso e quando não é. E olhar e falar assim, opa, de onde que veio isso? Não, veio da minha avó, isso daqui não é meu. Eu posso deixar com ela, vó. Te amo, te honro, você fez o melhor que você poderia, mas essa informação não é para mim agora, né? E aí não é falta de fé. Mas sim, tem alguns momentos, por exemplo, que eu tiro as finanças da mão de Deus e falo assim, não, eu cuido melhor. Mas quando eu devolvo, aí ele me dá aquele tapa com luva de pelica, fala, não, tá vendo? Falei que eu ia cuidar, aí, ó. Eu lembro que teve uma vez que eu deixei, eu eu fiz uma bagunça financeira e eu fui ajudar a minha avó, fui contribuir com a minha avó, né? Minha avó maior, muito maior do que eu, mas ela precisou de ajuda financeira e eu fui contribuir com a vida dela e a gente encontrou o dinheiro que eu peguei para dar para ela, a gente encontrou, eu dei 200, achei 350 na rua, no meio de um cruzamento. Então, assim, Deus, ele é muito, muito assim, sabe? Muito assim comigo. De, não, você deu aqui, toma aqui de volta. Né? O universo, ele é muito assim, né? Ele tem um livro que fala, acho que são as dez orações que Deus mais responde. Que ele fala essa questão do doar. Quando você doa, se você pediu a oportunidade de doar, Deus, ele entra numa disputa com você para ver quem doa mais. Porque você dá, ele vai te dar mais. Se dá, ele vai te dar mais ainda. É muito interessante. Tornando-se amigo de Deus. Ai, gente, esse capítulo ele é lindo. Eu sou apaixonada por esse livro. É o Bom, óbvio. Eu sou apaixonada, mas esse capítulo aqui, ele é maravilhoso. Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio da sua vida. Romanos 5:10. Esse capítulo aqui ele fez com que eu tirasse da minha cabeça a ideia de Deus que eu tinha. A ideia de Deus que eu tinha era muito engraçada, que eu imaginava assim, sabe o Tintones? sim. Então eu imaginava Deus o Tintones, só que com a voz do Cid Moreira, entendeu? Era muito louco. E assim, ele lá longe, entendeu? E a minha família ainda falava, não, ele castiga. Então eu imaginava o Tintones assim, muito sério, com o dedo apontado pra mim, brigando comigo, porque eu tava fazendo coisa errada. E essa ideia de que Deus castiga veio muito, muito forte para mim. E aqui, no final do capítulo 11, né, pensando sobre o propósito da vida, ele fala assim: Deus quer ser meu melhor amigo. E é muito interessante observar isso. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do meu dia?
Eu vi uma vez, foi o Lucinho falando que a Ana Paula Valadão colocava o relógio dela, ela estava no propósito, colocando o relógio dela para despertar, para poder lembrar de falar com Deus mais vezes por dia. E eu achei isso interessante como uma forma assim de você criar o hábito de perceber que Deus está ali participando daquilo, né? E eu achei muito interessante esse jeito de fazer para lembrar. Eu posso fazer para lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele frequentemente ao longo do meu dia. Uma coisa que eu faço é de manhã, quando eu estou fazendo as minhas práticas meditativas, as minhas práticas do despertar brilhante, né? Eu estou lá fazendo e eu peço para Ele, né? Falo para Ele, para Deus, que eu vou sair da presença dele, eu vou sair daquele momento, mas não quero sair da presença dele. Então, ao longo do meu dia, eu peço que ele me lembre que ele está ali e seguir junto ao longo do dia, realmente. E é isso. Sobre o capítulo 11, ele fala aqui, né, sobre forma de trazer essa realidade, de conversar com ele, né? Ele fala por meio da meditação contínua, né? E é isso. Por meio Aqui, da meditação contínua, a gente tem essa consciência. no meu caso, a gente sempre passa por momentos ruins, né? Momentos chatos e tal. E eu sempre tive a imagem de Deus como amigo. Eu nunca vi ele sendo repressor. Por mais que lá antigamente a avó, a mãe, falava, porque Deus que castiga, tal, 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 tal. Eu nunca vi ele assim como aquele repressor que vai te condenar, sabe? E de todas essas vezes que eu passei aí por momentos tristes, ruins, em, em questão de serviço, amizades, relacionamentos e tal, eu sempre tive ele do meu lado, sabe? Então, por mais difícil que fosse a situação, eu sei que ele estava lá do meu lado, me dando a mão, falando, vamos sair dessa, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive a imagem dele como o meu amigo. Alto, bonito, sabe? Eu pequenininha, ele é aquele moção alto, mas sempre lá do meu lado. É, eu não posso falar a mesma coisa, não. Eu aprendi isso depois que eu peguei esse livro. E, na verdade, assim, o que me fez afeiçoar mais pelo autor foi essa visão que ele mostrou aqui, né? De Deus querendo ser seu melhor amigo. Aí, na frente, ele vai falar sobre embate. Se a gente for observar na Bíblia, Jó discutindo com Deus, Jacó discutindo com Deus, Moisés discutindo com Deus. Tem uma parte que Moisés quebra a tábua dos 10 mandamentos. Ele pega e quebra mesmo. Então, assim, e Deus, ele não tá afim que a gente vire fantoche ou que a gente faça uma adoração do tipo Barbie. Não quer, ele quer que você seja de verdade. Fala, olha, Deus, eu tô chateada contigo, porque eu te pedi isso e você não me deu. Né? Nessa última dificuldade, que foi o luto, né? Eu questionei muito ele, sabe? Eu falei para ele, sabe? Mas o senhor, eu sei que o senhor está aqui do meu lado, que o senhor é comigo, mas por que isso? E foi um papo sério, sabe? Eu não derramei uma lágrima, foi um papo sério. Eu sei que ele me ouviu, tanto é que ele me respondeu, sabe? Então é bem assim, um papo. Reto. Tem que ser reto mesmo. É isso, não, olha, tô chateada. Eu tenho uma. Eu acho muito bonitinha ela, o jeito que ela se relaciona com Deus. A mãe de uma amiga irmã minha, muito, muito amiga irmã mesmo. Aconteceu uma coisa muito séria, ela sofreu uma violência muito profunda, uma amiga, essa minha amiga, muito profunda mesmo. E essa mãe dela, ela não era religiosa na época, mas ela sempre teve um relacionamento muito profundo com Deus.
E ela falou para mim, Lidiane, eu fiquei de mal com Deus naquela época, porque eu não tinha como me relacionar com ele depois daquilo, né? Depois que ele colocou, ela foi, colocou a filha dela nas mãos dele e ele não guardou, digamos assim, sabe? Então ela falou, não, eu fiquei sem falar com ele um bom tempo ainda, porque eu fiquei bastante magoada com isso. E não que a situação seja bonita, mas eu acho legal esse exemplo de dar, assim. Você vê a pessoa sendo genuína. Dia 12, desenvolvendo a amizade com Deus. É bem sobre isso que a gente estava conversando, né? Você está afim de conversar? Vamos começar. Aqui, ó. Logo no início ele fala assim, no capítulo 12: devo optar por ser sincero com Deus, né? O salmista faz isso. Devo optar, obedecer a Deus pela fé, né? Aquela coisa. Se eu não me engano, foi Pedro que falou depois, foi um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus. Nossa, eu passei a madrugada inteira aqui trabalhando. A gente jogou a rede várias vezes e não veio peixe, mas porque o Senhor está falando para eu vou jogar de novo, né? Confiando ali, jogou e veio um montão de peixe. Devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa na vida. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para ele. Verdade, né? Às vezes o dia a dia faz a gente deixar de olhar para o que é importante para ele e começar a olhar para o nosso imediatismo, aquela coisa, nossa, cadê o dinheiro para pagar essa conta? Cadê a saúde? Cadê o corpo que eu não tenho? Cadê os seguidores, os clientes que eu quero? Cadê? E aí a gente esquece de ver o que a gente tem que aprender com aquela situação, qual o presente que Deus tem para a gente naquela situação. E no final das contas, né, eu acredito que e isso é um achismo meu, não tem nada a ver com o autor do livro, que existe uma grande distância entre Deus e os homens, não porque Deus queira, Deus não quis assim, mas a gente vai passar toda a nossa existência tendo a oportunidade de se aproximar dele. Então, tudo que acontece é uma forma, é um momento que você tem de parar para olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu estou meio distante, eu poderia estar mais perto. E aí, naqueles momentos, a gente acaba se aproximando mais, né? Ó, falando sobre isso, tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Versículo: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Pergunta: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Estar aqui falando sobre espiritualidade é uma escolha de estar Sim. perto, né? Oi, Carol Amore. E aí, fala aí para mim, qual escolha que você faz? Qual escolha prática você faz hoje para se aproximar mais de Deus? Uma coisa assim que eu tinha em falha e hoje não mais, é devido à correria, né? Antes de ter que acordar cedo, eu já ir para o serviço e faz isso, faz aquilo, tal. Mas hoje, no meu primeiro momento do dia, né? Eu sento aqui, acordo, levanto, converso lá com o Wendel, tal. O Wendel sai para o serviço, eu aqui sozinha, eu tenho meu momento do meu devocional. Eu leio a Bíblia, leio o meu devocional, converso com ele, agradeço mais ainda, certo? Então, isso é uma coisa que eu passei a ter, depois que eu passei a ter o meu tempo também, sabe? Depois que eu deixei de trabalhar lá na PAI, eu tenho a minha manhã mais tranquila, então, assim, o primeiro momento do dia é com ele, sabe? É onde a gente conversa, é onde, se eu tiver que questionar,
Eu questiono, escuto também, né? Não só de manhã, mas o primeiro momento é esse meu devocional que eu tenho. Interessante. É muito importante, não só do ponto de vista de agradar a Deus, né? Porque nem Deus ele não tem ego, né? Ele não tem essa coisa de, ai, vem aqui me agradar porque é gostosinho para mim. Ele não precisa disso. Mas porque é bom para gente. Faz bem para nossa saúde física, emocional, mental e espiritual também, né? Esse momento com Deus. É muito importante. O 13º, poxa vida, a Cris saiu. A adoração que agrada a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É interessante observar esse versículo aqui, que ele fala assim, né? É o primeiro mandamento. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, né? Então, assim, de todo o seu emocional, de toda a sua alma, que é o espiritual, e de todas as suas forças, eu entendo que é a parte física, realmente, né? A parte do que dá para fazer com essa existência. E isso é a adoração. Você está completo fazendo essa adoração. E aí aqui fala, né? Eu vou ler de uma vez. Que ele fala assim, são dois subtítulos. Deus se agrada quando a nossa adoração ela é conforme a verdade e é sincera. E aí em João fala assim que eu não vou, eu vou lembrar do versículo. Estou tentando lembrar do versículo de cabeça para poder falar, né? Que a hora vem e já é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Que é justamente aquela coisa que a gente estava conversando. Tem que ser sincero e tem que ser de todo o coração, né? Então não adianta você vir brava com Deus, dizer Senhor, eu te adoro só com a boca, né? Então tem que ser do fundo do coração realmente. Às vezes compensa. Eu vejo como uma atitude de adoração, como a mãe da minha amiga, né, que virou e falou assim: eu tô de mal, vou ficar sem falar com você um tempo, não tá dando, entendeu? Não tá legal o nosso relacionamento. Depois eu volto para ter um DR com você, mas por enquanto não tá rolando, não. Então, eu acho válido. E é muito interessante esse versículo, as pessoas não, dentro das igrejas, não se atêm muito a isso. Que nesse momento que ele está falando desse tipo de adoração, é uma mulher que fala assim: você. As pessoas falam que o lugar certo de adorar é ali, e não é ali onde eu adoro. E aí ele vira e fala: olha, não me importa onde você vai adorar, o que me importa é o jeito que você está adorando, entendeu? Então não é em tal lugar ou em tal lugar. Na verdade, o que importa é que você esteja ali presente e diante de Deus realmente, né? Como a gente acabou de ler no outro capítulo, falando assim que Deus ele está tão próximo da gente quanto a gente quer. Você quer ele mais próximo? Ele vai estar mais próximo, né? Quando a nossa adoração ela é meditativa, aquela coisa de olhar e realmente ver a nossa obra de Deus, né? Ela é tão bonita. Nossa, que flor bonita! Foi Deus que fez isso aqui, né? Nossa, o oxigênio, olha como ele é perfeito. Tem até aquele meme da árvore lá do IP, né? Que um vê a sujeira e o outro vê a beleza. Exatamente. Uma coisa que eu me lembro uma vez, eu sou meteorologista, né? Acho que vocês sabem que eu estou falando isso. Fui numa convenção sobre meteorologia, fui uma vez só na convenção. E aí, nessa convenção, eles estavam falando de uma coisa, cara, não é possível você não olhar para isso e não pensar, tem um Deus cuidando da gente. Quando você começa a estudar o tempo fora da atmosfera, porque fora da atmosfera a gente tem um clima solar, que chama.
E é outra história, é outra conversa, é mais complicado de entender. Voltou. É mais complicado de entender. E tem o quê? Tem um campo eletromagnético protegendo a Terra do Sol. Porque se não tivesse esse campo eletromagnético protegendo a Terra do Sol, a gente morria. A Aham. gente e tudo que está vivo aqui não sobreviveria. Tudo ia pegar fogo. Assim, tipo, não ia dar para ter nada aqui, entendeu? Tudo ia pegar fogo. Inclusive, Mercúrio e Marte, se eu não me engano, sofreram esse. Tinham o campo eletromagnético em volta e perderam esse campo eletromagnético, e aí tudo acabou. Se é que teve alguma coisa lá no dia. E aí, para piorar a situação, o que que acontece? O polo aqui, imagina um ímã, né? Com campo eletromagnético é o que faz do ímã um ímã. O polo, ele muda de polaridade de 11 em 11 anos na Terra. Então, quando essa polaridade muda, pode acontecer da gente ficar sem a proteção. E se acontecer da gente ficar sem essa proteção, tudo acaba também. E olha quantos anos nós estamos aqui. Entendeu? Olha quantos anos nós estamos aqui. Deus é perfeito, não ia fazer nada imperfeito, né? E aí as pessoas falam assim, não, que tem gente que acredita. E eu não tô aqui para discutir isso, tá? Então, se você tá vendo no gravado, se você, Carol, ou alguém estiver aqui e não concordar, tá tudo bem também. Mas tem gente que acredita que Deus fez e foi embora, né? Virou as costas e foi viver a vida dele lá, foi fazer o carpe diem, viver a vida dele em qualquer outro lugar. Mas quando você para pensar nisso, eu tenho a certeza, assim, no meu coração, e eu não tô aqui para ir contra a fé de ninguém, que ele não só fez, como ele está aqui cuidando da gente. Porque se ele não estivesse cuidando, a polaridade ia inverter e estava tudo acabado. E ela inverte, só que assim, ela inverte, fica. A Terra fica exposta em algumas partes. A gente tem uma parte atualmente exposta no Oceano Atlântico, tem uma parte lá que fica bastante exposta, mas não chega a causar grandes. Esse buraco que tem não chega a causar grandes problemas. Está sendo estudado essa falha que existe no campo eletromagnético, mas ela não chega a causar grandes problemas para a gente. Muito pelo contrário. Aí eu fico preocupada de falar besteira, mas essa falha do Atlântico não. Mas a nossa característica de ter o campo ele é mais fino nos polos. E isso é uma das coisas que, se eu não me engano, eu falo se eu não me engano porque não é minha especialidade, tá, gente? Mas tem a ver com a aurora polar, essas falhas. Então, assim, né? É Deus fazendo beleza até com coisa que, né, que podia dar errado. E aí pergunta, versículo: amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. É mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12, 33. Então, assim, Deus ele quer mais amor do que qualquer coisa que a gente possa entregar para ele. Então, como seria olhar para isso sem os filtros que a gente recebe, né? Aqui ainda fala que, nesse mesmo versículo, ele fala nesse mesmo capítulo, ele fala sobre a adoração que a igreja fala, né? Que é com música, que tem que cantar lindamente, que tem que estar com a mão para o alto, que tem que estar com o olho fechado. E não necessariamente é dessa adoração que a gente está falando, né? O que agrada mais a Deus nesse momento? Minha adoração pública ou a minha adoração particular? O que farei a respeito? Fala aí, amor. Eu acredito que no meu caso é a minha adoração particular, porque é a intimidade, sabe? É a intimidade que eu estabeleci com ele, e ele aqui comigo.
como eu te falei, ele é o meu amigo, grandão, alto, bonito, né? Então, assim, eu acho que a minha adoração particular aqui em casa, se eu estou no carro, mas estou conversando um pouco com ele. Eu acho que ele se sente mais satisfeito, fica mais feliz nessa hora. Eu acho. Eu tô mais constante hoje na particular, mas eu tenho a sensação de que ele está mais satisfeito com a minha adoração pública hoje. Mas não é uma comparação, tá? É uma comparação entre a pública de antes e a pública de agora. Então, assim, agora eu estou fazendo algo de bom pelas outras pessoas, estou deixando o público. Então, assim, existe o Clube do Livro, a gente conversa sobre essas coisas aqui. Então, isso deixa ele feliz. Isso que eu estou fazendo deixa ele feliz. Quando eu vou para a rede social levar ferramentas que podem ajudar pessoas, também ajuda. O podcast que eu coloco lá também ajuda. Então, eu vejo que a pública está mais satisfatória agora do que estava antes. E a particular também está mais constante e satisfatória agora, eu acho. Mas se eu tivesse que escolher entre a pública e a particular, eu acho que ainda estou deixando mais a desejar na pública do que na particular. E você, Carol? Fala, mocinha. Oi, boa noite. Boa noite. É, as duas, porque aí tem o lado que a Rosana trouxe, né, que é a intimidade mesmo que a gente tem com ele, mas se ele é tão bom e se a gente gosta tanto, o porquê não levar isso adiante, né? Que aí é a parte que você traz, é a pública. Então, ele se agrada das duas formas. Uhum. Basta você conseguir conciliar as duas coisas, né? Porque e também da clareza que você tem para poder adorá-lo de um jeito ou de outro. Uhum. Só que realmente, quando a gente gosta muito de alguma coisa, o exemplo da mentoria, a gente sai falando para todo mundo, né? E isso acontece com Deus também. Quando ele faz alguma coisa para gente, que a gente fala, nossa, do nada aconteceu e foi Deus. Você fica maravilhada com aquilo. Então você quer passar adiante. Uhum. Só que a maioria das pessoas não passam adiante pelo medo, porque as pessoas não pensam de forma igual. Então o medo da rejeição fala um pouco mais alto. Essa é a minha opinião. Faz sentido. Inclusive, eu li alguma coisa para trás aqui falando sobre esse medo. Eu acho que eu até gritei. Eu acho que eu até gritei essa passagem. Falando sobre o medo, que o medo impede e tal. Eu falei alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver. Aqui. 3 barreiras impedem a nossa total rendição a Deus: o medo, o orgulho e confusão. Exatamente. E questão do orgulho, as pessoas, nós mesmos, né? Não é sempre que a gente consegue identificar o orgulho, porque ele vem de formas totalmente diferentes. E a gente fala, não, não é, imagina. E quando a gente realmente vai na intimidade, aí Deus fala com a gente, ó, o orgulho tá ali. Mas para isso tem que ter intimidade. É verdade. Para terminar, capítulo 14. Quando Deus parece distante. Nossa, a gente falou sobre tudo isso aqui já, né, Rosana? Do Deus parecendo distante. Esse versículo aqui, ele fala, esse capítulo, ele fala da noite escura da alma, né? Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8:17.
Deus é real, não imagina como você se sinta. Diga a Deus exatamente como você se sente. O autor, ele não coloca desse jeito, mas... E ele está dando dicas práticas aqui de como a gente pode lidar no momento de crise, né? Que isso acontece quando a gente está em alguma crise pessoal. Eu coloco isso como adoração. Quando você vira para Deus e fala, olha, eu não estou satisfeita com a vida que eu estou levando, eu não estou satisfeita com isso que está acontecendo, eu não estou satisfeita porque eu perguntei e o senhor não respondeu o que eu queria, entendeu? Pode parecer muito mimado, mas sou filha de Deus. Então, e é isso que ele quer da gente. Ele quer isso, que a gente seja o mais honesto possível, mesmo porque ele vê o nosso coração. Então não adianta mentir. Aí tá falando, concentre-se no Deus imutável. Ele é bom e amoroso, ele é todo-poderoso, ele repara em cada detalhe da minha vida, ele está no controle e tem um plano para a minha vida. Ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Você sabia que admitir desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Tem um salmo de Davi, é Davi mesmo que fala, que ele chora, acho que é Salmo 51 que fala sobre isso, que ele chora até molhar a cama dele. Um dos que as pessoas, inclusive, falam, aí eu tô tentando lembrar aqui, tá, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Que ele escreveu esse capítulo aí quando ele cometeu adultério com Batseba. E aí ele manda o marido dela, porque ela era uma baita de uma mulherona bonita, só que ela era casada com um dos oficiais de guerra dele, e ele manda o oficial de guerra dele para uma missão suicida e fica lá no reino, esperando, olhando para Batseba até o dia que ele não aguenta e acaba saindo com ela. E aí ele escreve o Salmo 51 hiper arrependido. Ele fala que, se eu não me engano, é esse salmo mesmo, que ele chora até molhar a cama, de tanto chorar, assim, de tão triste que ele ficou. Então, triste e desesperado, né? Porque como ele fez uma coisa muito, muito, muito triste, e ele se sentiu muito culpado por aquilo que ele fez, ele acabou se afastando da presença de Deus, e isso faz com que ele fique desesperado, porque ele não está acostumado a viver longe da presença de Deus. E é tema para reflexão. Deus é real a despeito de como você se sente. Versículo. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E pergunta: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Mais cedo, Carol, você não estava aqui, eu falei que eu faço isso, essa coisa de sentir Deus presente, mesmo nos momentos mais tristes da minha vida, quando eu paro e respiro. Então, quando eu estou respirando e eu estou percebendo que o ar está entrando naturalmente, eu paro e penso, cara, ainda bem que tem ar para respirar. Então, assim, ele está sustentando a vida aqui, sabe? Então, quando a gente para pensar, e aí é uma conversa mais científica, no campo da Terra, que a gente podia tranquilamente ser consumido pelo Sol, e Deus não permite que isso aconteça. Então, quando eu paro para olhar para isso, eu sei que o meu problema, em comparação com os problemas do mundo inteiro, ele não é tão grande assim. Então, quando eu vejo que o problema podia ser muito maior, se Deus viesse e falasse assim, cansei, tira o campo, aí acabou tudo. É fácil ele acabar com tudo. Ele não acaba porque. E ele está tendo trabalho de manter tudo vivo. Então, é uma forma de eu perceber que ele está ali ainda. Mas vocês podem falar, meninas. A minha forma de que quando tudo está desabando, eu gosto de ir para a praia, porque lá eu vejo a grandeza de Deus. Eu vejo os pássaros e eu sei que se ele sustenta um passarinho,
Então ele está me sustentando. E que coisas estão acontecendo para me ensinar algo. E aí as perguntas vêm, né? E eu começo simplesmente a adorá-lo. Em meio a todo o caos, eu ainda assim fecho os olhos e consigo, que nem você falou, toda aquela respirada. Eu falo, Deus é maravilhoso. Não tem palavras para descrever o amor dele por todos nós. É bem por aí. E você, fala para mim. Foi como eu disse, né? Foi como quando eu passei lá pelo luto, foi um momento difícil e tal. Porém, Deus estava lá do meu lado, tal. Eu contemplei isso, briguei, discuti, indaguei, tal, né? Mas eu sabia que diante dessa situação toda, né? Talvez eu estivesse um pouco longe, né? Tá, brigada, né? Eu estivesse um pouco longe, eu sabia que ele estava lá e peguei na mão e a gente seguiu, né? Então, assim, e contemplando, como a Carol disse, os pássaros. Eu amo ficar aqui no meu quarto de manhã, as maritacas cantam aqui, gente, sabe? É uma delícia. Os patos que passam, porque tem mata perto aqui de casa, né? Então, naquele momento que eu estou com Deus, fazendo a minha oração, eu consigo contemplar tudo isso também, sabe? Esse cuidado que ele tem aqui com cada um de nós. É bem por aí mesmo. Como é bom poder estar assim e a gente poder parar um momento para conversar sobre Deus fora a placa da igreja. Falar sobre Deus por Deus que Ele é. Sem nenhum preconceito com a igreja, tá, meus amores? Na semana que vem, segunda-feira, às 18, a gente vai voltar para conversar sobre propósito 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Tem a ver com pertencimento, isso, que também é um assunto que a gente vai falar sobre pertencimento hoje na nossa mentoria. E é isso. Obrigada pela presença de vocês, meus amores. Eu vou ficar 5 minutinhos, vou dar um pulinho no banheiro para depois voltar, para a gente voltar para a nossa mentoria. Segunda-feira, às 18, a gente vai voltar para conversar do capítulo 15 até o capítulo 21, falando sobre o pertencimento da família de Deus. Tá bom? Vamos tirar um print? Me sinalizem se eu posso. Sim, Print tirado. Volto em 5 minutos. Beijo. beijo.